A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia. Iniciamos mais uma edição do programa Onda DX, o programa que é o marco de referência para os DXistas de toda a comunidade de língua portuguesa. Edição e locução deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios da Voz da Rússia em Moscou. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Aqui você recebe dicas e informações de tudo o que está relacionado com o mundo do rádio. No programa Onda DX, atendemos a sua carta, registramos o seu informe QSL e ficamos por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio através dos nossos convidados especiais. O programa Onda DX é feito por você e para você. Por isso, envie ainda hoje seu áudio, sua história, o seu pedido e suas sugestões. Afinal, todos nós estamos curtindo a Onda DX da Voz da Rússia. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letteres, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. O programa Onda DX e a história do rádio. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Olá, amigos. Sou Marcelo Vieira. No programa de hoje e também na próxima edição, falaremos de uma emissora que foi muito famosa nas ondas curtas, a controvertida Rádio Paz e Progresso da ex-União Soviética. Este programa só foi possível graças ao trabalho único e valioso do professor e DXista Sérgio Doria Partamian, já que não existe muito material sobre o assunto. Fala Rádio Paz e Progresso. Fala a emissora das organizações sociais soviéticas. Os áudios são de autoria de Antônio Ribeiro da Mota, Robert Weltmeier, Sérgio Doria Partamian e do programa Rádio Enlace da Rádio Nederland. Os arquivos pertencem ao acervo do DX Clube do Brasil. Adaptação de texto e locução de Marcelo Vieira. A Rádio Paz e Progresso de Moscou iniciou suas transmissões em 1964 e permaneceu no ar até 1991, quando a União Soviética foi extinta. Certamente foi a emissora que melhor expressou o espírito da Guerra Fria do ponto de vista do bloco dos países comunistas. Porém, antes de falarmos sobre a rádio em si, temos que fazer alguns comentários importantes sobre o papel desempenhado pelas emissoras internacionais de ondas curtas durante conflitos políticos mundiais. Desde seu início, as transmissões de ondas curtas dirigidas de um país a outro tiveram como objetivo a difusão de informações de aspectos culturais e propaganda do país de origem, incluindo a de seu modelo político ideológico. A propaganda ideológica sempre ocupou um espaço menor quando a emissão era destinada a um país amigo, e maior, é claro, quando destinada a um país inimigo. Nos momentos em que as tensões internacionais se agravam, quando um país tem o interesse em influenciar mais diretamente nos acontecimentos internos de outro, é que surgem muitas emissoras, oficiais ou clandestinas, emissoras estas especializadas no embate ideológico. Financiada direta ou indiretamente por governos constituídos, essas estações veiculam informações segmentadas que podem ou não ser verdade e principalmente propaganda político-ideológica contrária ao país a que se destina. Um dos períodos em que a presença desse tipo de emissora se fez de maneira mais constante foi durante a chamada Guerra Fria. Guerra Fria foi o nome atribuído ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos militares indiretos entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e a extinção da União Soviética, 1991. Ela foi chamada de Fria
porque não houve um confronto bélico direto, quente, vamos dizer assim, entre as duas superpotências, dada a impossibilidade de vitória de qualquer uma delas numa batalha nuclear. Foi um conflito de ordem política, militar e econômica entre as duas nações e suas zonas de influência. Como parte da disputa ideológica entre as duas superpotências, o rádio de ondas curtas foi largamente usado. Do lado americano, as mais famosas estações especializadas em informação e propaganda ideológica foram, sem dúvidas, a Rádio Free Europe e a Rádio Liberty. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Em maio de 1951, entrou no ar pela primeira vez a Rádio Liberty, uma estação também especializada em informações e propaganda ideológica, contrária ao regime comunista soviético. Suas transmissões eram dirigidas à União Soviética nos diversos idiomas lá falados. Uma coisa interessante é que o financiamento de ambas emissoras, pelo menos a princípio, vinha direto da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, a CIA. Como resposta, a União Soviética e seus países aliados colocaram interferências propositais, os chamados jammings, nas duas estações anticomunistas. Em todo o mundo, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam áreas de influência, criaram e patrocinaram diversas emissoras clandestinas e oficiais com esse objetivo. A União Soviética, que é o nosso objeto de análise no continente africano, só para dar um exemplo, passou a colaborar para a criação de emissoras clandestinas de grupos que se propunham a combater o regime racista do apartheid da África do Sul ou a lutar pela independência política de seus países. Em outras partes do mundo, colaborou com emissoras clandestinas que davam voz a grupos dissidentes de nações da zona de influência norte-americana, notadamente de países que viviam sob regimes autoritários de direita. A Rádio Espanha Independiente, vinculada ao Partido Comunista Espanhol, foi um desses exemplos. Operando desde a década de 1940, a estação era a porta-voz da resistência espanhola contra a ditadura do general Francisco Franco. No início, suas transmissões eram feitas a partir de Moscou, e mais tarde transferiram-se para Bucareste, na Romênia, de onde transmitiram até o seu encerramento. A eficiência técnica das suas transmissões era tamanha que no início da década de 70, aqui mesmo no Brasil, ela podia ser ouvida com bons sinais, apesar dos jammers espanhóis do tipo borbulho que tentavam encobri-la. Outra emissora a receber o apoio soviético foi a Rádio Magallanes. Esta estação atuava como porta-voz da resistência chilena contra a ditadura do general Augusto Pinochet. Ela podia ser ouvida todos os dias no Brasil porque utilizava os transmissores da Rádio Moscou dentro de um programa chamado Escucha Chile. Também a voz de diversos partidos comunistas que em alguns países capitalistas estavam caladas pela ação de governos autoritários de direita podia ser ouvida através de emissoras clandestinas apoiadas pela União Soviética. É o caso da Rádio Voz do Partido Comunista Turco, emissora clandestina que emitia programas para a Turquia e que também podia ser ouvida aqui no Brasil na década de 80. No entanto, a estação soviética mais emblemática da Guerra Fria, sem dúvida alguma, foi a Rádio Paz e Progresso, de Moscou. Curiosamente, seu público-alvo não eram os norte-americanos propriamente ditos, mas as nações e povos da zona de influência dos Estados Unidos. Um dos seus objetivos era estimular o sentimento anti-americano em todo o mundo. Fundada em 1964, utilizando os mesmos transmissores da Rádio Moscou, mas funcionando numa redação separada, ela entrou no ar inicialmente naquele ano com programas de 30 minutos em espanhol. Posteriormente, foram incluídos os idiomas português, crioulo e guarani em suas transmissões para a América do Sul e América Central. A emissão em português contava com ouvintes ilustres, como o seringueiro, sindicalista e ativista ambiental Chico Mendes. Mais tarde, as transmissões foram também ampliadas para outros continentes, passando a emitir para a Europa em alemão, para a Ásia em inglês, mongol, indonésio, chinês tradicional e dialetos de Pequim, Xangai e Cantão, para a África em inglês e francês e para o Oriente Médio em árabe, Yiddish e hebraico.
Oficialmente, a Rádio Paz e Progresso se autodeclarava uma estação pública, independente e livre do controle do Estado. Apresentava-se como a emissora das organizações sociais soviéticas. Dizia representar as opiniões de instituições da sociedade civil soviéticas tais como a União dos Escritores, de Jornalistas, Comitê de Mulheres, da Juventude e outras instituições. Professava serem seus objetivos os de, abre aspas, transmitir informações verdadeiras sobre a União Soviética e sobre a vida dos povos de países estrangeiros para promover, em todos os sentidos, o desenvolvimento, o fortalecimento da compreensão mútua, da confiança e amizade entre os povos. Fecha aspas. Diferentemente da Rádio Moscou, que se cercava de cuidados ao falar de questões internas de outros países, talvez temendo prováveis incidentes diplomáticos, a Rádio Paz e Progresso não tinha meias palavras contra os Estados Unidos. Sua linguagem era dura, direta e inflamada, tão dura quanto a da Rádio Pequim, da República Popular da China, que na época da Revolução Cultural de Mao Tse-tung referia-se aos governantes americanos como a Camarilha de Washington. A rádio também não tinha meias palavras quando falava das ditaduras militares do mundo capitalista. Referia-se a seus governos como lacaios do Império Americano, como gorilas e outras qualificações do tipo. Opinava sobre eleições em curso nos países capitalistas, muitas vezes tomando partido a favor de candidatos de esquerda e desqualificando seus opositores, acusando-os, por exemplo, de serem agentes pagos pela CIA. Os comentários eram tão pesados que chegaram a irritar mesmo governos que mantinham amizade com Moscou. É o caso da Índia, que nos anos de 1970 chegou a enviar inúmeros protestos às autoridades soviéticas reclamando da emissora por desqualificar seus partidos e políticos, chamando-os de corruptos e agentes do imperialismo. O governo soviético, por sua vez, eximia-se de qualquer responsabilidade, alegando ser a opinião de uma emissora independente do Estado. O programa Onda DX e a história do rádio. De acordo com o professor Sérgio Partamian, para nós do Ocidente é difícil acreditar que num país como a União Soviética, com um Estado altamente centralizado, houvesse de fato uma emissora independente. Ele é da opinião de que a Rádio Paz e Progresso expressava as opiniões mais incisivas do governo soviético, aquelas que, se difundidas por canais oficiais, poderiam muito bem dar causa a sérios incidentes diplomáticos. A Rádio Paz e Progresso, através de seus microfones, denunciava os cerceamentos dos direitos de livre expressão, as prisões, as torturas e até assassinatos engendrados por regimes autoritários de direita em todo o mundo. Mas para os ouvintes latino-americanos, que nas décadas de 70 e 80 viviam sob regimes militares, com toda certeza a Rádio Paz e Progresso desempenhou um papel importante na formação de uma consciência crítica da realidade. Em suas transmissões para o Brasil, por exemplo, divulgava informações que jamais poderiam ser publicadas pela imprensa local, que naquela época, como vocês sabem, vivia calada sob forte censura prévia. A notícia que ouviremos a seguir, por exemplo, denunciava planos de espionagem dos Estados Unidos contra o Brasil e a Argentina. A revista Argumento Político informou sobre a existência de um acordo secreto entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Chile para a realização de um amplo programa de espionagem contra a Argentina e o Brasil. Esse programa prevê a prática de espionagem com a utilização dos mais modernos aviões americanos e ingleses que já circulam entre as Malvinas e a Ilha de Ascensão, possessão da Inglaterra. O equipamento dos aviões permite reunir informação secreta sobre o sistema de defesa antiaérea da Argentina e do Brasil, sobre seus aerodromos, bases militares e outras instalações estratégicas. Os aviões espias podem também captar transmissões das estações de rádio do Exército, inclusive venezuelanas e peruanas. Para abastecer-se de combustível, esses aviões utilizam amplamente a base militar chilena em Punta Arenas. De qualquer maneira, é bom salientar que durante o período da Guerra Fria, apesar do comprometimento ideológico, a Rádio Paz e Progresso desempenhou seguramente um papel importante para a quebra do monopólio da informação das grandes agências internacionais de notícias do mundo capitalista, na medida em que dava expressão ao contraponto do bloco socialista. Da mesma maneira, emissoras como a Rádio Liberty e a Rádio Free Europe certamente funcionaram como um contraponto ao bloco comunista.
Talvez seja por todas essas razões que aqui no Brasil, e em outras partes do mundo, é claro, uma emissora extremamente politizada e com um forte discurso político-ideológico tem angariado a simpatia de um significativo número de ouvintes. Esta foi uma produção do DX Clube do Brasil. Este programa teve pesquisa e redação do professor e dexista Sérgio Doria Partamian. Os áudios são de autoria de Antônio Ribeiro da Mota, Robert Weltmeier, Sérgio Doria Partamian e do programa Rádio Enlace da Rádio Nederland. Os arquivos pertencem ao acervo do DX Clube do Brasil. Adaptação de texto e locução de Marcelo Vieira. Um grande 73 a todos. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letteres, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. Registramos em nosso programa as cartas e os informes QSL dos nossos ouvintes. E quem nos escreve agora é o Alexandre Yaroslav Segantini, que mora no bairro da Liberdade, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, que com o receptor Grundig YB400 registra o SIMPO 45434 e 35333. Obrigado, Alexandre, pela sua grande contribuição. O próximo informe QSL vem de Barcelona, na Espanha, do José Celés Bronhão, que, como receptor Intron, sintonizou a voz da Rússia. Nosso amigo José Celés tem 52 anos de idade e é assíduo estudante da língua russa. Aliás, suas cartas e informes chegam num russo de alto nível. Obrigado, José. Obrigado também ao Leonardo Pereira de Souza Lima, que mora em Duas Estradas, na Paraíba. O Leonardo nos informa o SIMPO 55545, usando para isso o receptor MD55D com antena telescópica. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.